Eu nasci em Lisboa, estudei gestão de empresas no Instituto Superior de Gestão e a ideia era sempre trabalhar em consultoria para poder viajar e conhecer outros sítios e outras pessoas e acabei por ter sorte e começar a trabalhar na Accenture e foi isso que me deu a minha carreira internacional para começar. E eventualmente consegui vir para a Inglaterra em 2008, onde ainda estou e para estar. Então, o que é que eu faço? Enquanto consultora de sistemas de informação, e a plataforma que eu sempre usei foi o SAP, que é um software alemão. Nós, consultores, vamos para as empresas, sentamos com os utilizadores, temos todas reuniões e reuniões para saber como é que eles funcionam, quais são os processos que têm na empresa implementados na altura, e o que tentamos fazer com o SAP é uma reengenharia de processos, implementar as novas formas para eles poderem fazer as faturas e os pagamentos e as comunicações com os bancos e os fornecedores e tudo isso. Então é parametrizar o sistema para eles poderem no dia-a-dia fazer os processos deles normais. O que é um consultor de sistemas de informação? É um especialista, no meu caso na área financeira, que vai para as empresas, tem todos os requisitos em termos de processos financeiros e tenta utilizar a ferramenta que no meu caso seria o SAP, e transformar essa informação que nos é dada pelos utilizadores numa coisa que faz sentido em termos de sistema e, portanto, é integrar as duas partes, a parte de processo de negócio e a parte tecnológica, e quando casamos as duas, depois funcionar. Neste momento eu trabalho de casa porque não tenho necessidade de estar frente a frente com o cliente, mas tenho conferências com os clientes no computador e eu faço um trabalho mais de gerência do projeto em si. E o objetivo é que eles estejam de acordo e estejam a funcionar no sistema com base nas novas regras legislativas em termos de impostos. Trabalhar de casa tem vantagens e tem desvantagens. As grandes vantagens é uma flexibilidade enorme. Eu posso, como não tenho que perder tempo em transportes públicos e ir para estar esmagada dentro do metro com mais de 300 mil pessoas, permite-me usar essas horas para poder fazer ginástica, para poder ir correr, poder ter criado outro tipo de negócios à parte da minha profissão normal, como os bolos ou como escrever um livro. Ou seja, tenho muito mais tempo livre para me dedicar à minha vida pessoal e não só focar-me a trabalhar e chegar a casa cansada, comer e dormir, que foi durante muitos anos a minha vida também. Eu sempre gostei de fazer bolos. Depois o que aconteceu foi que quando comecei a ter um bocado mais de equilíbrio entre o trabalhar X horas, mas depois ter horas também para mim, e estava na altura em Inglaterra daqueles programas todos de Great British Bake Off e grandes programas de bolos e de cozinheiros e de chefes, e foi quando eu comecei a ir até ver feiras, de festivais de comida e coisas assim do género, e num deles pensei, no próximo ano estou cá eu. Quando comecei a comer sem glúten e a tentar fazer bolos e adaptá-los de receitas que até tinha da minha mãe e da minha avó, comecei a adaptar as receitas e a ver que no mercado não havia assim coisas muito nem boas, e então foi um bocado o desafio também de criar solução para isso. E depois as pessoas começaram a achar piada, a dizer que eram bons, a não ver a diferença, e eu depois pensei, por que não fazer disto um pequeno negócio? E aí nasceu a pastelaria interna aqui da casa, chamada Nook Bakery. Comecei a contactar alguns estabelecimentos para poder fornecer e forneci cafés aqui na zona e ainda forneço um hotel de 5 estrelas. Hey, how are you? Good to see you. You too? Fine. Apesar de adorar fazer bolos, a repetição da coisa todas as semanas, até o intenso que é o meu trabalho, começava a ser um bocadinho difícil. Mas o gosto em testar receitas e criar coisas novas continuava, então resolvi adaptar isso e juntar as duas coisas que eu gostava de fazer e escrevi um livro. A forma mais fácil para chegar a mais pessoas seria sempre a forma de um e-book, a forma digital, e foi isso que fiz ao longo do ano. E fui mostrando as comidas que eu como, opções que não têm glúten ou que são adaptáveis também a pessoas com outros problemas de saúde, com intolerâncias. E assim juntei o útil ao agradável, assim fazia as coisas sem glúten, testava receitas, especialmente os bolos, e não tinha que estar a fazer repetitivo todas as semanas a mesma coisa para cafés. E então, como também gosto de fotografia, fazia tudo. Fazia a receita
e depois tirava a fotografia, fazia o styling da coisa e depois escolhia as fotografias que entravam no livro ou não. Em termos da capa, isso já queria que fosse assim uma coisa mais bonitinha e mais profissional, e então contratei um amigo que é fotógrafo e que também depois participou neste projeto. Uma das fotografias do livro é tirada também por ele e a da capa, e fiquei super contente com aquilo que ele fez. Having an ebook and making it really engaging on the cover is really important. So working with Isabel to create really amazing looking imagery is the first thing we think about when we're shooting. So what recipe are we shooting? What ingredients have you got? How can we incorporate different plates and props? And how can we also do it quickly and not spend all day on one recipe? And I think with a lot of cookery books, they sometimes don't have recipes for each page. And I think, me personally, I love cooking and I'd like to see what I should be trying to create. So in Isabel's book, she has photos on every single page, so you can literally look at it, you can make the recipe and compare it and say, okay, maybe I'm not as good. Consegui utilizar também em todas as fotografias do livro coisas que eu fiz em termos de olaria. Os pratos ou tudo o que era canecas ou seja o que for que fosse para utilizar para pôr bolos ou para parecer bonito na fotografia, utilizei as coisas também que eu fazia. O livro está disponível no meu site, Isabel Montoya. A primeira edição do livro é em inglês, mas o objetivo é até ao final do ano eu fazer a tradução para português, obviamente. Não posso escrever um livro e não escrever na minha própria língua. Eu comecei a fazer cursos de olaria porque precisamente comecei a trabalhar de casa e aquele fator mais de isolamento, obviamente, acontece. Há a flexibilidade que é ótima, mas também estou um bocadinho sozinha em casa. E então, para ver outros seres humanos, a coisa mais fácil para fazer foi meter-me em cursos ou em qualquer coisa mais estimulante e criativa, para ser um bocadinho diferente da área financeira, que não é criativa, de qualquer maneira. O fator mais positivo em termos de trabalhar de casa, de ter criado uma profissão que posso ter flexibilidade, de também, obviamente tenho experiência de trabalho já. Passado 20 anos, as pessoas já confiam em mim e poder trabalhar de uma forma mais, não tão pragmática, estigmática, de segunda a sexta, sempre nas horinhas normais, permitiu-me criar outro tipo de atividades que eu gosto de fazer e dedicar, para também sentir um pouco de felicidade e que estou a viver, não estou só a trabalhar para viver, mas estou a trabalhar e estou a fazer outras atividades que me dão prazer. E conhecer outras pessoas e vender algumas coisas que faço, e tudo isto é aquilo que eu gosto mais de fazer. No fundo é ter contacto com outras pessoas. A minha expectativa quando vim para a Inglaterra era um bocadinho como eu via nos filmes, e um deles era a Mary Poppins, por causa das casas e da arquitetura aqui. E uma das coisas que, entretanto, me apercebi é que eu faço o meu próprio filme. Consegui criar uma carreira que é flexível, consegui encontrar atividades que eu gosto de fazer, como a culinária, os bolos principalmente, e agora a olaria também. Então, conciliar essas coisas todas, criei o meu próprio universo e a minha própria realidade, que é o meu filme.